Bom, eu cheguei até o curso, né, graças ao meu marido, que está aqui atrás. Ele estava vendo as dificuldades que eu estava tendo como clínica, né? Eu tenho um consultório, não é uma clínica, né? É só consultório que faz consultas, vacinas. E aí ele via que, mesmo eu me esforçando, mesmo eu fazendo de tudo, a gente não conseguia ter aquele retorno financeiro. Além dos problemas envolvidos com o tutor, né? Aquela complicação que a gente veterinário sabe bem como é que é. E aí ele ficou falando comigo que eu deveria procurar um novo campo, alguma área que ainda não tivesse aquela saturação de veterinários, como ultrassonografia, algumas outras áreas que já tem bastante concorrência, né? E aí parece que o Instagram me ouviu a voz dele e me mandou o link, né, de chamando para assistir acho que eram 3 aulas, uma coisa assim. E aí eu me inscrevi, fui assistir para tentar entender o que que era. E aí eu vi que estava relacionado a comportamento. Aí me interessei de cara, porque eu sempre gostei dessa área, não pensando assim, eu não sabia que o veterinário podia atuar nessa área. Então eu só gostava mesmo do assunto, li alguns livros, mas nada assim focado mesmo relacionado a isso. E aí depois que eu assisti essas 3 aulas, eu resolvi que ia ser isso, que eu ia querer fazer isso mesmo e comecei a procurar. Eu fiquei com receio a princípio, né? Principalmente porque foi um anúncio de Instagram, então a gente tem aquele medo de ser ou não verdade, até porque tudo parece lindo na teoria, né? A gente tem que ver mais na prática. Então eu comecei a mandar mensagem para os alunos, né? Porque Felipe posta, me ensina dos alunos no Instagram, então eu comecei a mandar mensagem para todos os alunos que eu via, perguntando se tinha gostado, como é que era, se era golpe, já saí perguntando tudo. E aí eles me confirmaram que era verdade, todos me disseram, não, é verdade, dá para você trabalhar mesmo, só com essas aulas é possível, e aí eu me joguei. Comecei, né, no início eu estava com dificuldade de tempo mesmo, porque eu trabalhava muito, né, para conseguir tempo, para conseguir estudar. Quando eu realmente consegui terminar, né? Tanto que minha base inteira, eu trabalho hoje apenas com o curso, então é possível, apenas com o curso, é tudo que eu tenho para conseguir trabalhar nessa área e foi suficiente, porque a base do reforço positivo é a mesma. Né? A gente vai usar o reforço positivo em qualquer situação que a gente enfrente. Então, aprendendo essa base, eu já consegui atuar na área. Eu comecei a fazer mesmo a aula, questão de 2, 3 meses, foi que eu terminei, e aí eu tive a sorte, né, de ter essa pessoa aqui do lado, que tem mais lábia, então saiu mandando mensagem para todo mundo que via. Nesse meio tempo, enquanto ele procurava o primeiro cliente, eu estava fazendo os experimentos, né, no meu cachorro, no cachorro de minha mãe, no cachorro de minha prima, coisas simples, e ali tentando, porque meu medo era eu chegar na casa do cliente e não saber o que fazer. E ter aquela fama ruim, né? Eu cheguei e não soube o que fazer, fiquei desesperada. Esse era meu principal medo. Que eu falava direto para meu marido, eu falava assim: "Mas eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, eu nunca fiz. Como é que eu vou saber? Eu nunca fiz". Eu ficava nesse desespero. Mas é realmente, a gente só aprende quando chega o primeiro cliente. Não tem jeito de aprender sem ser fazendo, né? Então você precisa ter a base, mas só colocando em prática para realmente saber como é que é. Então, eu concluí uns 2, 3 meses, mais ou menos, eu concluí as aulas. Então, o primeiro foi meu marido que conseguiu conversar com um cachorro famoso em Salvador. Sabe aqueles cachorros que representam marcas? Então, esses cachorrinhos que têm um Instagram bombado, né? E aí, meu marido entrou em contato com eles, explicou quem eu era, né? E tem que falar, sou médica veterinária, especialista em comportamento canino. Ter aquela portão de entrada, né? Boa. E aí ele topou entre eu adestrava o cachorrinho, ele tinha 2 cachorrinhos e eles estavam brigando. Então ele topou que eu adestrasse os cachorrinhos e em troca ele me divulgava. Então tudo que ele fez foi postar as aulas. Então quando eu ia para casa dele, ele abria uma live, ele filmava e postava no Instagram da página dele. E aí pronto, depois disso eu comecei a ter cliente e aí os próprios clientes começavam a me divulgar. Além de fazer anúncios no Instagram, né, impulsionar anúncios no Instagram. E foi assim que eu comecei a ter clientes.
né? Eu cheguei a entrar em contato também com um grupo de animais, que é uma dica, né, que o professor deu. Entrar em contato em grupos, por exemplo, grupos de Shih Tzu, grupos de Yorkshire, né? Aqui em Salvador tem um que chama Interacão, que é vários tutores juntos. E aí eu me apresentava e já saía me oferecendo mesmo, perguntando se queria que eu fizesse palestra no próximo evento, né? Palestras gratuitas no próximo evento. Aí eles topavam, eu ia, levava meus cartãozinhos, né? Explicava um pouco o que é um veterinário comportamentalista, entregava o cartãozinho e aí alguns me procuravam. E nisso eu comecei a ter clientes, a ser mais conhecida nessa área. E aí a gente criou a Compivete, que é a empresa que a gente está trabalhando agora, né? Só em comportamento canino mesmo. A Mundo Pet também entrou em contato com a gente, porque a gente começou a adestrar um dos cães que era embaixador da Mundo Pet. E aí essa tutora falou para eles que eu era comportamentalista e estava adestrando o cachorrinho dela, e eles tiveram interesse e já me chamaram para dar 2 palestras diferentes em unidades diferentes. E agora, dia 25, também já tem outra palestra. E nisso a gente vai tentando. E você falou que o Lucas, né? O Lucas te apoiou no começo, né? Como é que foi a tua entrada? Como é que você fez para começar no treinamento? Você teve alguma dificuldade? Você teve que convencer ele? Ele te convenceu? Como é que foi? Foi ele que me convenceu. Foi ele que me convenceu, viu? Eu tinha mais dificuldade para entrar numa área que eu não tinha conhecimento. Porque eu ficava, poxa, mas eu sou boa na clínica. Eu sou boa na clínica, eu gosto de clínica. Eu vou inventar de fazer outra coisa que eu não sei fazer? Então eu ficava nisso. E aí ele que foi que realmente me colocou mesmo para pensar. Ele que me colocou realmente para pensar assim, de como é que você sabe que você não é boa? Você já fez? Você já fez por acaso? Você já estudou por acaso para saber se você é boa ou não? E esse tabu que eu tinha também de que eu queria ser veterinária, eu não queria ser adestradora. Então eu tinha isso na cabeça como se fosse separado, como se não fosse possível unificar a veterinária e o comportamentalismo. Porque na faculdade a gente não aprende isso. Na faculdade a gente não aprende nem quando é que um cachorro está estressado. A gente não aprende. Ninguém ensina isso pra gente. A gente aprende como tratar a doença do animal, mas a gente não aprende a identificar, por exemplo, se ele tá ansioso, se ele tá nervoso, se ele tá com medo. Ninguém ensina isso pra gente na faculdade. Então, eu tinha muito tabu relacionado a isso. E aí, ele que insistiu pra mim, vá, tente, faça, tente. Criou a página do Instagram, ele foi indo essa parte de início, até realmente eu conseguir chegar no meu primeiro cliente. Aí eu me apaixonei. Quando eu cheguei no primeiro cliente, que eu consegui colocar em prática tudo que eu tinha aprendido, aí eu me animei. Eu sempre falo isso, Larissa. O primeiro cliente, a gente vai com muito medo, ainda um pouco inseguro. Aconteceu isso comigo também. Só que a gente vê eu suava das pessoas. Tremedeira. A gente vê a recepção das pessoas e o resultado do cãozinho ali é muito gratificante. Isso não tem preço. E o que o Lucas fez, seu esposo fez com você, é de muito... Tem que bater palmas. É um cara de visão, é um cara de negócio, um cara que tem muita visão. Parabéns, Lucas. Top demais. Ele tá lá no fundo trabalhando. Bom demais. Ele tá trabalhando ali também. Então, mulherada que tá vendo aqui, mulheres que têm esposo, que não apoia, chama ele para participar, para ver as aulas, para entender mais do método, porque às vezes o negócio dele é outra coisa, então ele não entende desse negócio, aí fica difícil para ele acreditar mesmo. Sim. Vocês mulheres, tem um jeito de convencer o homem de assistir, falar bem, eu vou ter mais, uma dica, eu vou ter mais tempo para você, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou ter, em vez de eu ficar enfurnada lá nos plantão, trabalhando de noite, eu vou estar mais em casa, eu vou ter mais tempo para fazer comida para você, para cuidar da casa, para cuidar dos nossos filhos. Fala isso pro marido. O marido às vezes não entende, o marido às vezes não enxerga isso, né? E como que mudou a sua vida hoje? Como que você percebe assim que mudou a transformação na sua vida? Com relação a tempo, rendimentos, como que tá isso assim? Como que transformou? Relacionado a tempo, eu trabalho mais, porque eu não deixei a clínica. Então, como eu não deixei a clínica, eu fico, por exemplo, de 9 às 16 na clínica, 16 eu saio, começo a fazer adestramento, né, no máximo 1 hora na casa do cliente, e aí eu acabo chegando em casa, assim, umas 9 da noite também. Porém, dia de segunda-feira eu folgo. Então, eu acabo folgando domingo e segunda, e os outros dias da semana eu trabalho dessa forma. Só que o que eu recebo, né, que antes eu trabalhava isso e recebia pouco,
Agora eu recebo muito mais, né? Eu recebo muito mais. Tanto que a gente já se mudou, já estou morando num condomínio melhor do que eu já morava antes. Legal. E aí a gente já está se programando para realmente impulsionar, né, a Compivete. Né? A gente está se programando porque está muito ligada a mim. Né? As pessoas querem atendimento diretamente comigo, então a gente já está tentando ver se a gente consegue, por exemplo, um outro veterinário para ficar em parceria e investir na marca, né? Por exemplo. Legal, legal. Ótimo, ótimo. Isso é visão de empresário. Larissa e Lucas, vocês estão de parabéns. Isso é visão de negócio, visão de crescer. Sabe qual é o limite para vocês? O céu é o limite, porque vocês só vão crescer. Vocês têm muita visão, e eu parabenizo e honro vocês por isso, né? Dentro do treinamento vertical, por isso que eu tenho orgulho de ter vocês aqui. E por isso que eu falo, turma, para todos aqui, ó, que eu seleciono os veterinários para estar do meu lado. Os melhores eu quero estar do meu lado, e a Larissa é uma delas. Eu quero pessoas esforçadas, dedicadas, que vão atrás, que batalham, que usam o método, que aplicam, não fica brigando com o método, simplesmente aplica, vai atrás. A gente é a média das pessoas com que a gente convive. Então, para que coisa melhor que isso? Criar um ambiente desse, né, Larissa? Com os veterinários que se ajudam, né? Isso é muito legal. E sem contar que os rendimentos aumentam, aumenta a qualidade de vida, diminui pressão, porque daí agora tem mais dinheiro, tem mais liberdade para fazer, às vezes, uma viagem, alguma coisa. Vocês conseguiram, agora sobra. vocês conseguiram se mudar, que legal, cara, que legal. Foi. Nossa, demais. Estou muito orgulhoso da história de vocês.